Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Amém. Alegria poder estar mais uma vez com os irmãos cooperando, adorando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Louvado seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Uma palavra que o Senhor tem suscitado em meu coração para hoje. Eu creio que Deus vai falar aqui. Você nessa noite. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler o versículo 1 até 9. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei imenso. Porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que ele não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Somente aqui, enquanto tomar o seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Segunda Coríntios é a carta de defesa de Paulo. É uma carta que Paulo escreve para se defender. Defender o seu apostolado. Porque é bem verdade que um servo do Senhor, um ministro de Deus, não tem preocupação, ele não deve ter preocupação em defender o seu próprio nome. Paulo não tinha isso. Nós não vemos os apóstolos se preocupando com o próprio nome, mas eles se preocupavam com aquilo que eles carregavam de maior. E o que nós carregamos de maior é o nosso ministério. Para tirar a autoridade de Paulo, precisava primeiro descredenciar Paulo. E foi essa a arma usada pelos opositores de Paulo. E você precisa prestar muita atenção, porque esses opositores ainda existem. E eles ainda trabalham para descredenciar e descredibilizar ministros de Deus. Pessoas que você deveria
uma forte exortação. Porque Paulo tinha dificuldade de se exaltar. Paulo tinha dificuldade de quebrar o princípio da humildade. Porque servo de Deus, quem está acostumado a estar de joelho diante de Deus e sabe o que Deus fez por ele, não tem tupete para levantar e falar: foi eu quem fiz. Não tem coragem de bater no peito e falar: ai dessa igreja se não fosse eu, ai desse ministério se não fosse a minha pessoa, o meu grande nome. Paulo sabia quem chamou, sabia que tudo que ele recebeu de Deus. Eu estou falando de Paulo, não estou falando de nós, escolheu de arroz e feijão.
Se prepare para sofrer pelo Evangelho de Cristo, porque 2 Timóteo 3 vai dizer que todos que seguirem piamente o Evangelho de Cristo padecerão perseguições. Vamos lá seguir a Deus. Então Paulo responde para ele: vocês não entendem porque eu sou, porque vocês não entendem nada do Evangelho. Vocês estão acostumados com esse Evangelho no tela. Esse Evangelho que não me custa nada, que não preciso renunciar nada para viver esse Evangelho que é pregado por hoje. Eu não preciso renunciar nada. Esse Evangelho que eu sou cabeça, eu sou o coração, eu sou o ponto fraco do coração de Jesus. Esse Evangelho eu ouvi esses dias e fiquei pasmo que eu ouvi. Pessoas colocando Jesus na mesma estatura de nós. Existem hoje teologias, linhas teológicas que colocam Jesus na mesma altura que eu e você. Só que Ele é Deus. Ele é Deus, irmão. Nós nunca se compararemos a Cristo. Se parecer com Cristo é uma coisa. Estar na estatura nunca seremos. Porque Ele é o homem perfeito. E foi visto, não acharam nele pecado, não acharam nele culpa. Agora pergunta para você mesmo: você já achou culpa em você? Já achou pecado em você? Já achou falha em você? Então você não parece. Então você não está na estatura dele, só parece. Mas não se engrandeça tanto, não. Esse Evangelho ele busca, irmãos, nos colocar para baixo. Esse Evangelho busca mostrar uma grandeza que nós não temos. Somente Deus tem essa grandeza. Bendito é o nome do Senhor. O segundo ataque foi contra a integridade de Paulo. Quando alguém quer atacar o homem com a mulher de Deus, ele usa esse ataque contra a integridade. E ele não precisa de uma verdade para isso. Ele não precisa que a fofoca seja verdadeira. Ele pode inventar, como inventaram com Paulo. E qual foi a invenção? Falaram: esse Paulo, ele não é apóstolo. Porque quando ele está longe, as cartas dele são pesadas, mas de presença ele é fraco. Sabe o que eles estavam dizendo? Paulo é hipócrita. Aí os bobões daquela congregação, os mais fraquinhos, falaram: eu falei para vocês que esse Paulo não era tudo isso que demonstrava pelas cartas. Eu falei para vocês, porque sempre tem aqueles que são receptáculos de fofoca. Nós falamos muito daquele que fofoca, mas não falamos daquele que recebe a fofoca. E está tudo na mesma medida, irmão. Está tudo na mesma medida. Tanto aquele que faz a fofoca como aquele que para ouvir. Diante de Deus tem a mesma culpa. Quando alguém chega, ouviu falar, e você fala: o que falar? Você está se colocando na condição de fofoqueiro. Você está dando corda para um veneno que vai matar alguém. Você está sendo culpado também, você está patrocinando. Então, quando você ouvir alguém dizendo: ouviu falar, fala: mas não, nem me interessa. Não ouvi e nem quero saber. É sobre você. E ele fala: não, é sobre o outro. Não, não me interessa. Se ele quiser falar para mim, ele que fale. O seu princípio. Porque se nós ouvirmos coisas
nossa mente. Paulo ele vai dizer: tudo isso eu sei que estão falando de mim por aí, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Tudo isso é falácia, tudo isso são sofismas. São sofismas que são usados para driblar a sua mente, driblar a minha mente. Nós hoje, tem verdade que não temos mais pregadores, temos especialistas em ludibriar pessoas. Então tome cuidado com quem você ouve. Se a palavra te agradar muito, se a palavra não te incomodar nem um pouquinho, questione se essa pregação é o Evangelho de Cristo ou o Evangelho light ou lá. Charles Spurgeon ele vai dizer, parece que foi Charles Spurgeon que salvo engano, que se você entrar em um culto e sair do mesmo jeito, você não ouviu o Evangelho. Você ouviu uma pregação, mas não ouviu o Evangelho. Porque o Evangelho vai confrontar todos os dias, todos os cultos, todas as pregações. Temos que ser confrontados. Louvado seja Deus. Terceiro e último ponto. Se Paulo é apóstolo do Senhor, cadê as experiências sobrenaturais de Paulo? Já ouvi dizer da experiência de Pedro que andou sobre as águas. Já ouvi sobre Pedro quando entrou no quarto e Dorcas estava morta e ela ressuscitou. Cadê as experiências sobrenaturais de Paulo então? Já que ele é apóstolo. E é nesse contexto que Paulo fala: é bem verdade que eu não devo me gloriar, mas já que eu vou quebrar o protocolo mesmo, Paulo está dizendo isso, eu vou dizer então. Ele fala: conheço um homem, percebam o lugar do homem. Na hora que ele fala que ele vai ser insensato, ainda assim ele é humilde, porque é ingrato. Da grandeza não cabe você e Deus, porque só eu. Se eu for evidenciado aqui nessa igreja, nessa noite, não vai mudar nada em vocês e nem em mim. Mas se Cristo for evidenciado aqui hoje, eu duvido que alguém saia daqui sem ser tocado por Ele. Como João disse, que eu diminuo e Ele cresça. Essa tem que ser a nossa intenção todos os cultos, todos os dias. Não é pregar para que eu seja visto, é pregar para que Ele seja visto. Há um homem na história, Simon. Esse homem que pregava com um caixote na cabeça. E ele pregava dizendo: quem tem que aparecer aqui é Ele. Essa era a pregação. E milagres aconteciam naquela igreja. Mas ele colocava a caixa na cabeça. Todo mundo chegava lá, estava o Simon pregando, mas com a caixa na cabeça. Alguns podem dizer radicalismo, mas só quem vai saber isso é o Simon. Ele sabe a necessidade que ele tem de cobrir a cabeça. Alguns de nós têm que cobrir outras áreas da nossa vida. Alguns de nós têm que cobrir outras esferas da nossa vida. Mas o Simon é a cabeça. E essa essência do Evangelho, essa consciência de que Cristo é o único que tem que se engrandecer, iniciado, tem caído, tem perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós possamos suscitar novamente a essência da simplicidade do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: conheço um homem. O homem é ele, é Paulo. E nós sabemos disso pelo contexto. Mas ele é tão humilde que ele vai se colocar em terceira pessoa. Se no corpo ou fora dele, não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu, ou ao paraíso.
fraco, então sou forte. É o que Paulo está dizendo, é muito claro isso. Mas para cada pessoa que aqui está, Deus estabeleceu um espírito. Existem pessoas aqui que estão aflitas, porque tem um espinho que está na carne. E eu não sei qual que é o teu espinho, mas eu sei que você tem. E esse espinho não é para te matar, esse espinho é para te puxar o teu ego querer subir. Quando o teu ego começar a te colocar para cima demais, você é o cara, tá vendo? Você é a mulher mesmo. Você nasceu para isso, tá vendo? Todo mundo está aqui por tua causa. Irmão, é valorosa. Irmão, que mensagem poderosa. Irmão, que palavra é essa? E é nessa hora que a gente fala assim: não consiste em mim. Não é eu, é Ele. Eu tenho dependência dele. Se Ele não derramar sobre a minha vida, eu não vou ter nada para pegar, não vou ter nada para ensinar. Até eu vou para Ele e falo: se Ele tirar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, porque Ele não faz. Somos dependentes dele. E tem muita gente hoje vivendo de encenação, porque a soberba cresceu tanto. A soberba cresceu tanto, mas tem que sustentar um status que já foi vencido faz tempo. Um status que já não existe mais. E vive de encenação. Deus vai fazer ali, não vai fazer nada. É da cabeça. É por isso que às vezes alguns aparecem falando assim: estou orando na madrugada. Tá? E precisa falar que está orando na madrugada. Ele não consegue orar por alguém, né? Se alguém ser curado e depois ele chegar, a pessoa testemunhar. Só que a pessoa esqueceu quem foi que orou. A pessoa recebeu a cura, mas esqueceu quem orou, pediu para muitas pessoas orar. Não aguenta. Quando pegar o microfone vai falar: fui eu que orei. Foi a minha oração que te levantou, irmão. Foi a minha oração que te levantou, irmão. Isso é soberba, é arrogância. Você orando, não orando, se for a vontade de Deus, essa pessoa será curada. A unção não é tua, é de Deus. E se a unção tiver sobre uma criança que não sabe falar, mas essa criança põe a mão na cabeça de uma irmã que estiver no estado terminal de câncer, Deus pode usar essa criança e restaurar a saúde dessa irmã, desse irmão. Quanto mais nós diminuirmos, mais Deus vai crescer. É o segredo para você orar e Deus fazer as coisas acontecer. Não dependa de que as pessoas reconheçam que foi você o promotor do milagre. Não tem necessidade disso. Foi eu que jejuei, foi eu que orei. Não me interessa, irmão. Se orou, Deus abençoou. Ninguém lembrou do teu nome, não tem problema. Glorifique. Exalte o nome do Senhor. Para cada pessoa, sabe o que é o espinho da carne? O espinho da carne é o freio. Tem pessoas que estão doentes e a enfermidade ela vai apertar. Enquanto você não entender que você tem que deixar de ser soberba e soberbo. Ninguém manda na minha vida, quem sabe sou eu. Não tem como uma pessoa assim viver o Evangelho de Cristo. Evangelho é efeito de submissão. Você vai ter que se sujeitar a Cristo, vai ter que se sujeitar às autoridades constituídas. Se não, simplesmente dizer: Deus vai te apertar ainda mais. Aí o espinho vai apertar até você se quebrantar ao máximo e pedir perdão. Ô irmão, eu preciso de você. Eu preciso da tua oração. Eu achei que não era o cara, eu achei que não era a mulher, mas eu reconheço que preciso da unção que está na tua vida. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um freio de Deus. Quando você quer se dar uma ele vai lá perto. Aí você fala: opa, peraí. O que é isso? Me cura, Senhor. O Senhor fala: não.
Se eu tiro o espinho, eu tenho que tirar a revelação. Ah, é sério. Se eu tirar o espinho de você, acabou a revelação, acabou as visões, acabou a unção que está sobre você. Eu tenho que manter o espinho aí. E às vezes eu tenho que apertar um pouco mais, porque eu sei o tamanho da tua arrogância. Eu sei que a tua natureza é carnal, é caída. Eu não estou falando de você, não. Eu estou falando de todos nós. Você acha que não tem hora que o meu tupete, ele quer crescer? Quando as coisas começam a dar tudo certo, eu começo a pensar, foi a minha estratégia, foi as minhas ideias, é a minha inteligência, a minha intelectualidade. Aí Deus vem aperta. Eu falo assim, eu sei. Eu sou um rapaz de pé de barro, veio da roça, cidadezinha de 2.000 habitantes, pé de barro, pé vermelho, como o pessoal fala por aí. Aí a hora que Deus começa a me lembrar, rapaz, você nem consegue se sustentar de pé sozinho. Você sabe das suas crises, você sabe das suas limitações, você sabe das suas enfermidades. Esse é o meu freio. Mas a pergunta é: qual é o teu freio? Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Eu sei que essa palavra